Paz esteja convosco, meus amados irmãos, queridos, né? Vamos estudar, né? Estudar um pouquinho. Nós não podemos parar, né? De estudar, de aprender da palavra de Deus. Isso é muito importante para a nossa vida. Eu vou tentar aqui, né? Explicar alguma coisa aqui para vocês, né? E desde já eu já reservo o direito de errar e já peço perdão, né? Os irmãos vai me perdoando aí. Nós não temos muita experiência em estar dando aula, ministrando aula assim, né? Sem a plateia, né? Eu confesso que eu estou sentindo muita falta, né? Mas eu sei que Deus, ele tem propósito em tudo, e eu sei que também que isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus, amém? E o nosso estudo de hoje, nós vamos estar falando, né, sobre o amor, né? Não sei se dá para ver aqui, né? Mas nós vamos estar falando um pouquinho sobre o amor, né? E o texto base que nós vamos estar estudando, falando sobre o amor, está em aos Romanos 5:8, né? É o texto base para o nosso estudo, né, de hoje. E no texto diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Então no versículo diz, né, que Deus prova o seu amor para conosco, né, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Então é um versículo que nós vamos explorar um pouco, nós vamos crescer um pouco, né, neste versículo, né, um versículo tremendo, né, onde fala da prova do amor do nosso Deus, né? Que o Senhor, ele prova o amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes de nós prosseguir os estudos, nós vamos buscar entender um pouco este versículo, né? É um versículo maravilhoso, tremendo, né? De grande valia para as nossas vidas, e nós precisamos entender um pouco este versículo, né? O que ele está dizendo para nós. Então aqui, né, fala assim, ó, mas Deus prova, né? Ou seja, prova. Então Deus prova o seu amor para conosco, né? E Cristo também prova, né? Então Cristo também prova o seu amor para conosco, né? Ele prova o amor dele para conosco, né? Morrendo por nós, nós sendo ainda pecadores. E a pergunta-chave é, e nós, né? Será que nós podemos, será que nós provamos, né? Será que nós podemos provar o nosso amor para com Deus, né? Será que nós fazemos isso? Será que há condições? Então eu falo assim, irmã, há condições de, né, da gente provar? Eu quero entender, né? Se há condições, eu quero compreender, eu quero crescer aí, né, nesse versículo, porque eu quero saber, né? Eu quero saber se eu posso, né? Se eu posso provar o meu amor, e como eu posso provar o meu amor, né, para com Deus. Amém? Então você guarda aí essa perguntinha no seu coração, você já vai aí analisando, já vai pensando, né? Como que eu posso provar o meu amor para com Deus, né? Então você já vai, né? Já vai com você mesmo, aí você já vai se indagando, vai perguntando para você mesmo como você pode estar fazendo isso, né? Provando o seu amor. Amém? Antes da gente continuar, né, de nós ir para nós vamos estudar o versículo. Então nós vamos estudar sobre Deus Pai. Então fala assim, ó, Deus Pai prova o seu amor para conosco, né? Ou seja, né, Deus prova o seu amor. Então lá em 1 João, né, aqui está escrito, não sei se dá para ver, em 1 João 4,16, a palavra de Deus diz assim. Então, se você quiser abrir aí, pode abrir a palavra de Deus, 1 João 4,16. A palavra de Deus diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem, né? Então, nós conhecemos
e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele, né? Então, está escrito o quê? Na palavra de Deus, né? Então, eu não estou abrindo, mas que já está escrito aqui. Mas você pode abrir, pode conferir. 1 João 4,16 diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Amém? Então aqui já é um versículo, né? 1 João 4,16, né? Onde diz que o Senhor prova, né? Deus Pai prova o seu amor para conosco. Amém? Aqui também em João 3,16, né? Aqui está em João 3,16. É um texto áureo, né? Da Bíblia, né? Um texto áureo, ou seja, é um texto ouro, um texto valioso, um texto magnífico, um texto assim tremendo, né? Tremendo mesmo. É um dos maiores, né? Vamos dizer assim, que existe vários, mas um dos maiores textos, né, de valor, né, na palavra de Deus é este versículo, João 3,16. É um texto áureo, né? Áureo significa valioso, de grande valor, né? É um texto magnífico, esplendor, né? Por quê? Porque aqui prova, né? Porque aqui está revelado, que é onde revela o maior amor do mundo, né? É onde que está revelado o maior amor do mundo. É neste versículo, João 3,16, que onde diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui temos o maior amor do mundo, o inexplicável amor de Deus para com o homem, né? Então aqui está neste versículo, que é onde que Deus prova o seu maior amor, seu grande amor pelo homem, né? O seu inexplicável amor, né, para com o homem está aqui englobado neste versículo, né? Onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, seu único Filho, né, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então o maior, né, o maior amor do mundo aqui está revelado neste versículo, né? Então aqui diz, né, para nós compreender melhor, o amor de Deus é grande porque é maior de todas as virtudes cristãs, né? O amor de Deus é eterno, porque a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. O amor de Deus é perfeito, porque Deus é amor, né? O amor de Deus é imensurável, né? O amor de Deus é imensurável, porque as suas dimensões são infinitas, ou seja, o amor de Deus é inexplicável, é imensurável, é um amor infinito. Não temos palavra, né, para falar do amor de Deus para conosco, né? Então aqui neste versículo, né, que é a base do nosso estudo, né, aqui já está dizendo aqui, nós abrimos o leque aqui um pouquinho, né, para a gente, né, entender aqui, estudar um pouco este versículo, mas Deus prova. Então aqui nós lemos alguns versículos, né, que fala sobre Deus provando o seu amor para conosco. Então Deus prova, né, o seu amor para conosco. E aqui também está escrito em 1 João 4, do 8 ao 11, né, se você quiser abrir a palavra de Deus, né, vamos abrir. Então aqui em 1 João 4, do 8 ao 11, diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É o texto, né? É o tema do nosso estudo. Deus é amor. E nisto se manifestou o amor de Deus. Se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo
para que por ele vivamos, né? Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação dos nossos pecados. Ou seja, Deus nos amou primeiro. Então Deus, ele provou o seu amor primeiro para conosco, né? E nisto está o amor. Então nisto está o amor, em que não em que nós tenhamos amado a Deus, né? Não, mas em que ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho, né, unigênito, para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então a palavra de Deus já diz isso. Então, se assim o Senhor nos amou, se assim Deus provou o seu amor para conosco, assim também nós devemos amar uns aos outros. Amém? Tem outros versículos, né? Está em Jeremias 31, 3. Tem versículos também, está em Oséias 11, 4. Nós temos também Isaías 43, 25 e mais alguns outros versículos onde está provando, né, falando da prova do amor de Deus para conosco, né? Então nós só estamos abrindo o leque um pouquinho sobre o versículo, amém? Então nós estamos estudando, aprendendo um pouco sobre esse versículo, né, aos Romanos 5, 8. Então aqui nós entendemos, nós vimos agora um pouquinho só, né, da prova do amor de Deus para conosco, né? Deus provando, né, o seu amor para conosco. E nós vamos ver também um pouquinho sobre o amor de Deus Filho, né, que é Jesus, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo, né, ou seja, em que seu Filho morreu. Então o amor de Deus Pai e o amor de Deus Filho. Então aqui já prova, né? Então o amor de Cristo por nós, né? Então aqui, se a gente ver aqui, tá aqui, ó. Jesus Cristo prova o seu amor para conosco, né? Cristo prova o seu amor para conosco, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Então ele prova o seu amor para conosco também, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores, é onde diz o versículo, né? Aos Romanos 5:8. Né? E ele provando o seu amor para conosco. Então nós ainda pecadores, sem conhecimento da salvação, sem conhecimento de Cristo, mas ainda assim o Senhor, ele nos amou e ele se entregou na cruz, né, uma morte de cruz para, né, por amor a mim e a você. Então por amor a nós. Então ele prova o seu amor aí, né, morrendo por nós, né? Era uma morte onde nós deveríamos estar lá, era para nós estar pagando aquele preço, né? Mas Cristo pagou o preço por nós, né? Aquela cédula que era contrária, que era por nós, Cristo, né, aniquilou, Cristo, né, rompeu, né? Cristo pagou essa dívida, né, por nós, por amor a nós. Então tudo que o Cristo fez, todo o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, né, foi por mim e por você, por amor, né, por amor a nós. Então lá em João 10:11, né, aqui está escrito, ó, no Evangelho de João 10:11, Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então lá Jesus já declarou, eu sou, né? O grande eu sou, dizendo, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, né? Então ali Jesus já declarando o seu amor para conosco, né? Então ele fala assim, lá diz na palavra de Deus que o mercenário, né? Jesus falava que o mercenário, né? Ele vê vindo, né? O lobo, né, para as ovelhas, e ele vê vindo e ele foge,
deixa as ovelhas lá à mercê, né, do lobo, à mercê né, dos animais, porque é o mercenário. Eu falei, mercenário, ele não tem amor pelas ovelhas, ele não conhece as ovelhas. Mas Jesus fala, mas eu sou o bom pastor, né? E o bom pastor dá vida pelas ovelhas, né? Então o bom pastor, ele luta pelas ovelhas, né? Então ele jamais vai permitir que o devorador, que o lobo venha atacar suas ovelhas sem que ele, né, proteja as suas ovelhas. Então ali ele já estava demonstrando o seu grande amor. E ele falou assim, eu conheço a todas e delas sou conhecido, né, das suas ovelhas. Então aqui Jesus já declarou aqui, né, que ele, do amor dele, o amor dele que era tão grande que ele ia dar a vida dele por nós, pelas ovelhas, né. Em João também, no Evangelho de João 15, 13, também tem uma declaração de Jesus que ele fala assim, ó, ninguém tem maior amor do que este. Então ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida. Então Jesus também declarou lá no Evangelho de João, né, 15, 13, né, tá escrito, né, aqui também, ó, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida, né, pelos seus amigos, né? Então ele já declarou que ele não tem maior amor, né? Ou seja, Cristo ali prova o seu maior amor, né, por nós, dando o quê? Dando a sua vida por nós, né? Sendo nós ainda o quê? Pecadores, né? Sendo pecadores, mas ele fala, eu dou. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E Cristo, ele fez isso por mim e por você, né? Então aqui nós estamos estudando um pouco o versículo base, né? O nosso versículo que fala, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então aqui a gente estudou um pouquinho, a gente, né, entendeu, buscou entender um pouco este versículo, né? E aqui nós podemos ver aqui que Deus provando o seu amor, né? Nós já estudamos. E aqui também fala que Jesus Cristo também, aqui ele provou o seu amor também por nós. Nós também aprendemos um pouquinho. E a pergunta, né? A pergunta é, e nós, né? E nós? Nós podemos provar também o nosso amor para com Deus? Né? Então esta é a pergunta, né? Para que nós venhamos crescer um pouco, né, na palavra de Deus, crescer na graça, no conhecimento, né? Porque quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós somos libertos, mais nós somos abençoados no Senhor. Amém? Eu queria comentar um pouquinho mais sobre, né, o versículo João 15, 13, né, onde diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida, né? Então, assim, muitas vezes de dar a vida, né? Então, muitas vezes, assim, nós falamos assim, não, eu posso até dar a vida, alguém pode até dar a vida, morrer por alguém, assim, eu diria que, né, assim, um amor talvez de mãe para filho, né, de pai também, do pai para o filho, né? Então eu creio que talvez a gente até poderia, né, dar a nossa vida pelos nossos filhos, né? Porque o amor, a gente sabe que nós amamos muito, né? Quem tem filhos sabe disso, que nós amamos muito os nossos filhos, né? São presente de Deus, né? E a gente tem este amor pelos nossos filhos a ponto de nós darmos a nossa própria vida para salvar eles, né? Se for o caso, né? A gente tem mais dar a vida assim por um amigo, né? Por assim já é meio, eu acho que é meio difícil, né? Então é algo da gente analisar, algo da gente se pensar, né? E Cristo fez isso, né? Então a gente coloca esse exemplo assim só para a gente entender, né, a grandeza do amor de Deus, né, tamanho o amor de Deus que ele, né, que ele tem por nós, porque ele deu, né, a sua vida,
por nós, né? Por nós ainda pecadores, né? Por pecadores, ainda nem conhecia ele, nem nada, e ele se entregou por nós, né? Então, para a gente entender a dimensão, um pouquinho, né? Do infinito amor do nosso Deus, né? Então, assim, continuamos a nossa aula. Então, a pergunta é, e nós, né? Nós podemos provar o nosso amor para com Deus? E como eu posso fazer isso? Irmã, eu gostaria de aprender, né? Irmã, eu gostaria de saber, né? Se eu posso provar o meu amor, né? Para com Deus. E como eu posso fazer isso? Porque a minha alma almeja, né? Almeja provar, né? Diante, né? De um versículo que nós lemos aqui, nós já aprofundamos um pouquinho, buscamos, né? Entender um pouco este versículo, né? Base, né? Versículo-chave do nosso estudo. E nós já vimos aqui quão grande é o amor de Deus para conosco, né? Como que é grande o amor de Deus, né? Como que é tremendo o amor de Deus, né? Como que ele é infinito, como ele é grande, como é largo, né? A ponto de nós não conseguimos, né? A gente não tem palavras, né? Para declarar, para expressar, né? O grande amor de Deus Pai, de Deus Filho para conosco. Então a pergunta é, e nós, né? Como que nós podemos provar? Então lá no Evangelho de João, né? Aqui o nosso canetão aqui deu problema, né? Mas glória a Deus por isso, né? Mas aqui, né? Aqui em João, no Evangelho de João 14, 21, 23 e 24, né? Nós vamos ler. Então você abre a palavra de Deus aí, né? Aí onde você está, na sua casa, né? Então nós vamos abrir o Evangelho de João 14, nós vamos ler o versículo 21, 23 e 24, né? Então aqui vai estar, né? Qual é a pergunta mesmo? E nós, né? Então aqui é nós. Então diz assim a palavra de Deus no Evangelho de João 14, 21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Né? Você viu aqui, né? O versículo aqui tremendo, né? Uma coisa assim maravilhosa. Então, quanto mais Cristo vai, né, vai revelando para nós a sua palavra, né, os mistérios aqui, né, a gente vai compreendendo, né, compreendendo melhor. Então Deus fala ali, Jesus mesmo declarou, falou assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este me ama. Ou seja, como que nós podemos provar, né, o nosso amor para com Deus, né? Então aquele que tem os mandamentos do Senhor e os guarda. Então aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela criança, aquele junior, né? Falar em criança e junior, você, né, papai e mamãe que tem seus filhos aí, coloca eles para estar assistindo, né? Para estar tendo essa aula junto, amém? Né? Então traga o seu filho aí, coloque ele juntinho aí com você para estar aprendendo, né, com a palavra de Deus, né? Então não deixa ele fora não, amém? Porque nós estamos, né, foi pego de surpresa, né, nós não temos ainda um estudo assim adequado para eles, né, à distância, né, mas você pode estar trazendo ele, amém? Traga, porque Deus fala que nós devemos, né, ensinar as nossas crianças deitando, quando eles estão deitados, ou seja, quando você for levar o seu filho, né, para a cama, fale da palavra de Deus. Quando você for levar também na escola, caminhando, você fala da palavra de Deus. Quando estiver sentado na mesa ali, também você fala da palavra de Deus. Então agora você está aí se reunindo com a família, né? Assim eu creio, para aprender um pouco da palavra de Deus, você traga o seu filho também, amém? Não deixe ele fora, traga ele, e se ele tiver dúvida, você vai tirando também, porque aqui está falando sobre o amor de Deus, né? Então Deus fala assim, aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, o homem, a mulher, o jovem, a criança, o junior, então aquele que tem os mandamentos do Senhor, que tem a adquirir, né? Então aquele que adquire o conhecimento, né, dos mandamentos do Senhor, aquele que adquire sabedoria na palavra de Deus, aquele que busca compreender a palavra de Deus, ou seja, aquela pessoa
né, que ela se interessa, né, para buscar o conhecimento, aquela pessoa que tem o desejo, aquela pessoa que tem prazer na lei de Deus, ou seja, aquele que tem os meus mandamentos, tem a adquirir. Então nós temos que adquirir o conhecimento do nosso Deus, adquirir o conhecimento da palavra, nós temos que adquirir sabedoria no Senhor. Então nós temos que ter, então, ou seja, nós temos, né, ou seja, aqui a nossa casa, essa casa que pertence a Deus, que é o nosso corpo, né, o templo, né, do nosso Deus, ele deve ser um armazém, né, um armazém da palavra de Deus, né, armazenar aqui a palavra de Deus. E Deus fala, aquele que tem, né, que tem ali, aquele que adquiriu, aquele que buscou, né, aquele lá, né, então os meus mandamentos e os guarda. Né? Então nós temos que adquirir os conhecimentos, adquirir, né, sabedoria da palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus e guardar os mandamentos do Senhor. Ou seja, quando nós praticamos este ato, né, como nós estamos praticando agora, adquirindo mais conhecimento, né, adquirindo sabedoria na palavra de Deus, crescendo, né, na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ou seja, quando nós estamos fazendo isso e nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, quando nós temos aquele temor do Senhor, então nós o amamos. Então este é o que me ama. Então nós começamos a provar o nosso amor para com Deus. Então ali nós começamos a provar que nós amamos o Senhor quando nós adquirimos os conhecimentos do Senhor, né, os seus mandamentos, e nós guardamos, né, guardamos os mandamentos do Senhor. Guardamos o quê? Guardamos contra o pecado, ou seja, os mandamentos do Senhor que fala para nós contra o pecado, nós temos que guardar a palavra de Deus para nós não pecar contra o Senhor, né? E já tem a palavra de Deus onde nós temos que praticar. Nós temos as boas obras do Senhor, as boas ações, então nós temos que praticar. Ou seja, guardar a palavra de Deus e ao mesmo tempo guardar a palavra de Deus é obedecer a palavra de Deus, é praticar a palavra do Senhor. Deu para entender aí um pouquinho, né? Então vai guardando aí as suas dúvidas, escreve, né, que depois nós vamos ter um tempinho para a gente tá tirando as dúvidas, amém? Então você tem o direito, você pode, né, tá perguntando, tá falando conosco e nós vamos ter um prazer de estar tirando as suas dúvidas, amém? Então aqui Jesus já falou, então aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama, né, então aquela pessoa que guarda, que tem os mandamentos do Senhor e guarda, será amado de meu Pai, né? Então aquele que ama a Deus, ou seja, nós amamos o Senhor quando nós adquirimos os mandamentos do Senhor e guardamos os mandamentos, nós amamos o Senhor. E aquele que me ama será amado de meu Pai, né? Então aquele que ama Jesus será amado do nosso Deus Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha só, né, tamanha grandeza do versículo do Senhor, né? O que Jesus, a profundidade, né, deste versículo, a grandeza, o quanto Deus tem para nós, né? Ou seja, quando nós provamos o nosso amor para com Deus, né, que nós provamos que nós amamos o Senhor Jesus, ele fala que nós somos também amados pelo o Pai. O Pai também começa a nos amar. E ele fala assim, eu também o amarei e manifestarei a ele. Então o Senhor começa a manifestar a sua glória, o seu poder sobre a nossa vida quando nós provamos o nosso amor para com o Senhor. Amém? Tá dando para entender? Então aqui é no versículo 21, no versículo 23, né? João 14, 23, a palavra de Deus diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, né? Se alguém me ama, vai guardar a palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né? Glória a Deus.
Você pode dar um glória a Deus aí onde você está, né? Um glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus fala assim, ó, Jesus respondeu, Jesus disse, se alguém me ama, né, guardará a minha palavra. Então lá ele falou, se alguém, né, tem, aquele que tem, né, que adquire os meus mandamentos, os meus conhecimento e guarda, este é o que me ama. E aqui ele fala, se alguém me ama, né, que é aquela pessoa lá, guardará a minha palavra. Então, se nós amamos o Senhor, nós temos que guardar a palavra de Deus, nós temos que obedecer, praticar a palavra do Senhor, né? Então, isso nós estamos o quê? Provando o nosso amor para com o nosso Deus. Nós estamos provando o amor quando nós guardamos os mandamentos do Senhor. Ou seja, quando nós praticamos a palavra, quando nós amamos a palavra de Deus, né, guardamos a sua palavra, obedecemos a sua palavra, nós estamos provando para o Senhor que nós o amamos, né? Nós estamos declarando isso para com o nosso Deus, e ele fala assim, que o meu Pai o amará, né? Então nós fazemos isso, demonstramos o nosso amor para com Deus, nós provamos o nosso amor para com o Senhor, e ele fala, e o meu Pai o amará, né, e viremos, né, ou seja, viremos, então ele e o Pai, o maravilhoso Espírito Santo, viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus, né? Glória a Deus, por isso eu fico emocionada, né? Tamanha promessa do Senhor quando nós o quê? Provamos que nós o amamos, né? Que nós provamos o amor para com Ele, né? O Senhor, Ele fala que o Pai nos amará, né? E viremos para Ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Tá dando para entender, amados? No 24, Jesus também fala assim, quem não me ama, aqui é quem não ama, né? Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, aqui Jesus está declarando. Então, aquele que prova o seu amor para com Deus, né? Então, aquele que prova o seu amor, né? Então, Jesus aqui, ele fala que o Pai o amará e viremos. E ele fala assim, nós viremos, é uma promessa, e nós viremos, né, para ele e faremos nele morada, né? Aquela pessoa que ama a Cristo, que prova o seu amor. Mas ele fala assim, mas quem não me ama? Quem é que não ama? É aquele que não guarda as minhas palavras, né? Então nós provamos o nosso amor, né, para com o nosso Deus, né? Provamos o nosso amor por Jesus quando nós adquirimos os mandamentos do Senhor, quando nós temos guardado no nosso coração, né, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, os ensinamentos do Senhor, e nós o quê? Praticamos, né? Nós guardamos e praticamos, obedecemos a palavra de Deus, né? E Jesus tem promessa. Então este é o que me ama e é amado também do nosso Pai, né? Do nosso Deus Pai. E ele fala mais ainda, né, que se alguém me ama, ele fala, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, aquele que ama, aquele que prova, né, prova o seu amor para com Cristo, ele guarda a palavra de Deus, e Deus fala assim, que Deus o amará, o nosso Pai vai nos amar, e viremos, e vem fazer morada em nós. Então, nós tornamos o que? Morada do Senhor, porque nós provamos o nosso amor para com Deus, né? Porque nós o amamos, porque nós guardamos os seus mandamentos. E ele diz assim também, e aqui ele faz uma restrição, e ele fala assim, que aquele que não ama, né, que não ama Cristo, aquele que não prova o seu amor para com Deus, é aquele que não tem as palavras, aquele que não guarda as palavras do Senhor, é aquele que não pratica a palavra de Deus. Então este é o que não ama o Senhor. Então, se nós não estamos guardando a palavra de Deus, se nós não estamos adquirindo conhecimento, sabedoria, se nós não temos interesse, se nós não obedecemos a palavra de Deus, nós não estamos
provando que amamos o Senhor, né? Tá dando para entender? Amém? Guarda aí as perguntas, as minhas dúvidas, depois nós vamos estar tirando. E em 1 João 4, 12, 20 e 21, a palavra de Deus diz assim, 1 João, amém? Primeira epístola de João, abra aí 4, né? Capítulo 4, no verso 12, 20 e 21. A palavra de Deus fala assim, ó. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Então ele fala assim, ninguém jamais viu a Deus, né? Então ninguém jamais, se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. Se nós amarmos uns aos outros, né? Então Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Então a presença de Deus ali faz em nós quando nós amamos, né? Uns aos outros. No 20 fala assim, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Né? Então aqui tem uma pergunta, né? Uma pergunta para nós, né? Então, se alguém diz, eu amo a Deus, né? Então, a maioria das pessoas se pergunta, fala assim, não, eu amo a Deus, eu amo Jesus, eu amo, né? Como que nós, aqui nós estamos estudando, estamos aprendendo, né? Como que nós provamos o nosso amor para com Deus? Como que nós provamos? Isso aqui tem que estar registrado em nós. Para quê? Para que todos os dias nós venhamos o quê? Provar o nosso amor para com Deus. Então a palavra de Deus fala assim, ó, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, não ama o seu irmão, né? Então, Deus fala assim, essa é mentiroso, né? Ele é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, né? Se ele não consegue amar, né, o seu irmão, que ele está vendo o seu irmão ali, né? Como ele pode amar a Deus a quem não viu, né? Então, como que ele pode dizer que ama a Deus, né? Se ele nunca viu Deus, se ele não vê Deus, né? Se ele está vendo o irmão ali do lado e ele não consegue amar o seu irmão, como que ele vai amar a Deus que não viu? Né? Então, Deus ali já é um ato de nós provarmos. Então, nós provamos que nós amamos a Deus, provamos o nosso amor para com Deus, amando o nosso irmão, né? Então, amando o nosso próximo. Então, nós temos que amar, né? Então, isso aqui é um mandamento do Senhor. Então, Deus fala, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, ou seja, aquele que tem e pratica. Então, nós temos que ter esse mandamento do Senhor e nós temos que praticar. Então, nós temos que amar uns aos outros. Então, nós temos que amar. Porque aquele que não ama, aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. A palavra de Deus diz isso, né? A palavra do Senhor está dizendo. No 21 fala assim, e dele temos este mandamento. Então, ou seja, do Senhor nós temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, nós temos um mandamento. Então, lá no início nós voltamos. Como que nós podemos provar o nosso amor para com Deus? Deus fala, aquele que tem, né, que conhece os meus mandamentos e os guarda, né? Este é o que me ama. Será amado de meu Pai, né? E nós o manifestaremos a ele. Então, nós faremos morada, fazemos morada nele, né? Então, aqui já está falando. Então, aquele que tem os mandamentos do Senhor e guarda. Ou seja, aqui está falando de um mandamento. E dele temos este mandamento, ou seja, aqui já tem um mandamento do Senhor, e o mandamento dele é, quem ama a Deus, né? Então, se nós provamos o nosso amor, né, para com Deus, se nós amamos a Deus, nós também devemos amar o nosso irmão. Então, nós temos que amar o nosso irmão, porque aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, não consegue amar o seu irmão, seu próximo, ele é mentiroso. Então, ele não está conseguindo provar o seu amor para com Deus. Deu para entender? Né? Então, nós provamos também. Então, nós podemos. Né? Então, a pergunta é, e nós? Né? Nós temos condições, né, de provar o nosso amor para com Deus? Como que nós podemos fazer isso? Então, nós acabamos de fazer um
pequeno estudo, né? Um pequeno, né, aqui uma abertura, né, para a gente entender que nós podemos, né, declarar, nós podemos provar que o versículo, né, o versículo chave é esse, né? Deus prova o seu amor, né? Então Jesus também provou o seu amor e nós também devemos provar o nosso amor para com Deus. Nós devemos provar o nosso amor. E como que nós fazemos isso? Adquirindo os conhecimentos do Senhor, adquirindo sabedoria da palavra de Deus e guardando os seus mandamentos. Quando nós fazemos isso, nós estamos declarando que nós amamos o Senhor. E ele fala, e aquele que ama a Deus deve amar o seu irmão. É um mandamento. Então nós temos que amar, amém? Amar, né? Então nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que amar a Deus e amar os nossos irmãos, amar a nossa família, amar a nossa casa, né? Amar o nosso próximo. E nós, né? E fazendo o estudo deste versículo, né? Então você imagina que neste versículo, né, que é texto base do nosso estudo, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Só nós aí abrindo um pouquinho o leque, né, deste versículo, nós já adquirimos bastante conhecimento, né? Eu não sei você, mas eu cresci muito, né? Quando o Espírito Santo maravilhoso, o Espírito Santo de Deus me ajudava a fazer este estudo, este pequeno estudo aqui, né? Eu já comecei a ficar encantada. Falei, nossa Deus, como é tremendo a palavra de Deus, né? Nós às vezes conhecemos, mas quando a gente vai colocando o pingo nos is ali, a gente começa a compreender melhor a palavra de Deus, nós passamos a entender melhor a palavra de Deus, né? E eu amei de fazer esse estudo, porque eu aprendi muito com o Senhor, aprendi muito vendo, né, o grande amor de Deus para conosco, né? Fiquei encantada com o grande amor de Deus, fiquei maravilhada, porque é tremendo mesmo o amor de Deus para conosco, né? Deus Pai, Deus Filho, o amor de Deus Filho, o amor de Jesus, né, para conosco é tremendo. E eu também fiquei maravilhada de sabermos aqui, de conhecer mais um pouquinho a fundo de como nós podemos declarar nosso amor para com Deus, como que nós podemos provar o nosso amor para com Deus. E aqui ficou aqui um pequeno estudo para você meditar, para você analisar, para você guardar, né, adquirir este conhecimento. Você está adquirindo, você guardar aí os mandamentos do Senhor, né, e praticar os mandamentos do Senhor, porque você vai ser grandemente, quando eu falo você, sou eu, nós vamos ser grandemente abençoados, sermos abençoados, né? Somente a bênção, receber bênçãos do Senhor, né? Ser morada de Deus ali, a presença do Senhor, ser amada pelo Pai, amada pelo Filho, né? Mas para isso nós temos que amar uns aos outros, né? E terminando assim, mais ou menos este estudo deste versículo, né, eu entendi que neste estudo que nós fizemos deste versículo, se cumpre, né? Ali se cumpre, né, o primeiro mandamento do Senhor, que está lá em Mateus 22, do 37 ao 39, onde que fala sobre o primeiro mandamento do Senhor, né? Que o primeiro mandamento, né, do Senhor é amarás o Senhor teu Deus, né? Nós vamos ler aqui este versículo que está em Mateus 22, 37, né? Então, Mateus, que aqui nós estamos resumindo aqui este estudo, finalizando o estudo do versículo, né, base, o versículo chave, né, onde foi de grande valia para as nossas vidas, né, um estudo maravilhoso. E nós acabando, né, o estudo, chegamos, né, neste versículo aqui, né? Aqui é onde se cumpre, né, se cumpre este versículo aqui no 22, 37. Onde a palavra de Deus diz assim: E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é
o primeiro e grande mandamento, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Né? Então, deu para você entender, né, que nós fazendo o estudo, né, do nosso versículo chave, do nosso versículo ali base, né, que está em Romanos 5:8, nós automaticamente nós estamos, né, nós caímos aqui já neste grande mandamento do Senhor, né, que é o primeiro mandamento, que é amar a Deus, né, acima de todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, todo o nosso pensamento, né? Então nós temos que amar. Então nós amamos o Senhor. Então nós temos que provar este amor. Você entendeu, né? Então você aprendeu agora como provar este amor, como é que nós provamos que nós amamos a Deus, né? Adquirindo os conhecimentos do Senhor, adquirindo sabedoria e guardando os mandamentos do Senhor, e um mandamento que nós recebemos, amando o nosso próximo, né? Como a nós mesmos, né? Então aqui já está se cumprindo esse versículo. E o segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então nós temos que amar. Então você quer provar o seu amor para com Deus, né? Então será que você vai falar: será que eu tenho provado? Será que eu tenho provado o meu amor para com Deus? Será que eu tenho feito isso? Eu tenho adquirido os conhecimentos, eu tenho os mandamentos do Senhor, né? E eu tenho guardado, eu tenho obedecido o evangelho do Senhor, eu tenho prazer na lei do Senhor, né? Então são perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos, né? Para que a gente possa, né, a cada dia agradar o Senhor, né? Então amar o Senhor é o primeiro mandamento do Senhor, né? Amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Nós devemos amar a Deus, e nós provamos o nosso amor, né, adquirindo os mandamentos e guardando a sua palavra. Então nós estamos amando o Senhor, né? E o segundo é o mandamento que o Senhor nos deu, e Ele nos deu um mandamento, que o mandamento é: se nós amamos a Deus, nós devemos também amar o nosso irmão, devemos amar o nosso próximo. Amém? E quem é o meu próximo, né? Meu próximo são os irmãos, meu próximo é a família, né? Então por aí a gente vai. Então é outro estudo. Amém? Então aqui nós deixo aqui este pequeno estudo, né? Não sei se vai chegar até as suas mãos, mas se chegar até as suas mãos, eu peço que o maravilhoso Espírito Santo de Deus venha abrir o teu coração, abrir o teu entendimento, para que você possa compreender, né, mais profundo a palavra de Deus, que você possa crescer na palavra do Senhor, que você possa guardar os mandamentos do Senhor, né, que você venha ser assim grandemente ser abençoado pelo maravilhoso Espírito Santo de Deus, né, que ele venha, né, trazer em nós, que ele venha guardar este mandamento na tábua do nosso coração, né, para nós não pecar contra o Senhor, né? Então que o Senhor venha te abençoar.